Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda etapa de eletrônica analógica. A gente vai continuar agora falando sobre amplificadores operacionais. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre realimentação negativa. Como funciona a realimentação negativa e os circuitos que ela vai gerar a gente vai ver nas aulas seguintes. Vamos para a aula então. Amplificador operacional com realimentação negativa. Então vamos ver como que isso funciona. Primeiramente, eu desenhei aqui um circuito sem realimentação negativa, um circuito que está em malha aberta, tá? Então tem aqui o circuito com amplificador operacional em malha aberta e aqui a representação. Eu tenho a minha entrada, um ganho muito alto, que é o AV0 que a gente já viu, e eu vou ter a minha saída, tá? Esse AV0 é um dado informado no datasheet, tá? Então é um dado construtivo do Amp-Op, informado no datasheet. E conforme a gente já viu, a minha saída então vai ser a tensão de entrada vezes esse AV0, que é um ganho muito alto, dando um valor muito alto na saída. Ao realizar a realimentação negativa, o que é feito? É obtido uma parcela da saída e jogado novamente na entrada de forma negativa, de forma a contribuir negativamente com o sinal. Então é feito aqui, ó, nessa representação em blocos, eu estou pegando a minha saída, passando por um bloco chamado de bloco B, que é o bloco que define o ganho da realimentação, e entrando novamente aqui na entrada com uma característica negativa, influenciando negativamente na entrada. Então essa é a representação de blocos da realimentação negativa e esse aqui é um circuito simples indicando a realimentação negativa, onde eu estou usando uma resistência chamada RF, resistência de feedback. Tá? A minha saída agora, como que ela vai ser? Ela vai ser o AV0, continua sendo o meu ganho em malha aberta, vezes o VD. Quem que é VD? VD é a tensão que está aqui. E quem vai ser o meu VD? Aqui, ó. O VD vai ser o VI, tensão de entrada, menos o VF, a tensão de feedback. Sendo que a tensão de feedback vale quanto? Vale B vezes a própria saída, que é a realimentação do meu sinal de saída. Então, dependendo do meu valor B, eu posso ter valores VF maiores ou menores. A influência da saída na entrada pode ser maior ou menor. Pessoal, utilizando essas duas fórmulas aqui, então, eu vou igualar, colocar o VF aqui e vamos ver como que fica, então, a minha tensão na saída. Olhem só, então, eu tenho aqui o meu Vout, vezes o ganho, vezes o VI, vezes o meu VF, que é este valor aqui. Eu simplesmente substituí na fórmula, vim para cá, tá? Aí o que eu fiz? Isolei o AV0, coloquei o AV0 para cá, fui fazendo alguns procedimentos matemáticos, até onde eu chego que Vout vezes 1 mais AV0 vezes B é igual a AV0 vezes VI. Isolando Vout sobre VI em um dos lados aqui da equação, a gente chega então que o ganho Vout sobre VI é dado por AV0 sobre 1 mais B vezes AV0. Vejam bem então o que acontece. Com isso eu obtenho aqui o meu ganho, o ganho em malha fechada, que é esta fórmula aqui, o ganho em malha fechada. Olhem só, ele está dependendo ainda do AV0, certo? Só que se a gente tiver um AV0 muito alto, muito alto, muito alto, tendendo ao infinito, valores altos, né, que tendam ao infinito, o que acontece? Esse termo aqui, ó, mais 1, ele fica desprezível. Isso aqui ficando desprezível, o que a gente tem? A gente tem AV0 sobre B vezes AV0. O que eu posso fazer? Cortar AV0 com AV0, e eu tenho que meu AVF, meu ganho em malha fechada, é 1 sobre B. Olhem que interessante. Com isso, o que acontece então? Eu tenho meu AVF, que ele vai ser definido por quem? Pelos componentes do circuito. O B, ele tem uma relação com a resistência de alimentação, tá? Então, o meu ganho em malha fechada, a hora que eu fecho o circuito,
primeiro benefício que eu tenho é que agora o meu ganho ele é definido pelos componentes do circuito e não mais pela ganho em malha aberta, que é algo que tende a infinito e que varia de componente para componente. Então eu posso projetar um circuito com ganho 10, ganho 20, ganho 5, ganho 6, o valor que eu quiser, tá? Independente do componente que eu estiver utilizando. Outra característica que a gente já vê de cara aqui, o que que é? Que o meu ganho ele não depende do AV0. Se ele não depende do AV0, ele é um ganho controlado, tá? Se ele é um ganho controlado, ele não é mais um ganho que tende a infinito. É um ganho que eu posso controlar ele. Então a realimentação negativa, ela tem um grande benefício de controlar o ganho. Então a realimentação negativa, ela gera uma característica que eu consigo controlar o ganho com valores que eu queira, independente do amp-op que eu estiver utilizando. Claro que dependendo do amp-op a gente vai ver, pode ter algumas alterações, mas quem vai definir esse ganho não é mais o amp-op agora, tá? Quem vai definir esse ganho são os componentes do circuito. Eu projeto um circuito com o ganho que eu quiser. Bom, e toda vez que eu fecho a malha do meu circuito de maneira negativa, colocando aqui uma parcela da saída novamente na entrada de maneira negativa, ou seja, estou trabalhando com realimentação negativa, acontece algo no amp-op, no circuito, que é chamado de curto-circuito virtual. Esse conceito aqui é fundamental e importantíssimo para a gente trabalhar com amp-ops, tá? Então sempre que eu tiver com realimentação negativa, a gente vai ver agora como que acontece esse curto-circuito virtual, mas sempre que eu tiver, vai acontecer o curto-circuito virtual. Bom, vamos deduzir então o que seria o curto-circuito virtual. Primeiramente, a gente tem aqui o amp-op, vamos considerar ele como ideal. Ideal, eu estou considerando então que a minha resistência de entrada, ela tende a infinito, ou seja, uma resistência muito grande, é um aberto, e consequentemente meu IB1 e IB2 vai tender a zero. Então eu posso fazer essa consideração para os meus cálculos, né? Considerar o amp-op como ideal, então meu IB1 e IB2 vai ser igual a zero. Pessoal, depois de definida essa questão do IB1 e o IB2 valendo zero, o que é feito então? Aqui a gente está montando um circuito onde eu tenho resistências na entrada, V1, na entrada V2, a resistência de realimentação RF e uma resistência R3 que está indo ao terra. Essa é uma montagem onde a gente coloca resistência em praticamente todos os terminais aqui do amp-op para fazer essa análise, tá? Então, vamos analisar a lei de Kirchhoff dos nós neste nó aqui. O que a gente tem? I1, corrente que entra, mais IF, corrente que entra, igual a IB1, corrente que sai. Então a gente está aqui, ó, I1 mais IF, igual a IB1, que vale zero, no caso do amp-op ideal. A partir então dessa consideração aqui, agora a gente vai analisar esse circuito. Então vamos lá. Primeira coisa, quem é I1? Lei de Ohm, quem é I1? É esta tensão sobre essa resistência. Quem é essa tensão? Vai ser V1 menos VA. Então tá aqui, ó, V1 menos VA sobre R1, lei de Ohm, vai me dar I1. Quem é IF? IF é esta tensão aqui, neste sentido, porque eu estou considerando que minha corrente IF está neste sentido, tá? Então quem é o V de RF? A tensão sobre RF, né? Vai ser Vout menos VA. Tá aqui, ó, Vout menos VA sobre RF. Esse é o meu valor de IF. O que eu vou fazer então? Vou pegar I1 e F, somar os dois e igualar a zero. Tá feito aqui então, aqui embaixo. Vou pegar o meu I1, tá aqui, o meu IF, tá aqui, e igualar a zero. Sendo que o meu Vout, eu já substituí aqui o valor do Vout, como o valor do Vout vai ser quem? Vai ser o ganho em malha aberta, AV0, vezes a tensão diferencial da entrada. Quem é a tensão diferencial da entrada? Vejam bem, não é V1 e V2, é VA e VB, que é a entrada do amp-op, tá? Então Vout vai ser o ganho em malha aberta, vezes a diferença na entrada do amp-op, que é VB menos VA. Então tá aqui. A hora que eu pego este valor aqui, substituo aqui,
e venho para a equação de baixo, igual as duas, chego nesta equação aqui. Fazendo alguns processamentos matemáticos, o que eu fiz? Passei o R1 multiplicando para lá, o RF multiplicando para lá, fui separando, né? Eu chego então que VB vezes R1 vezes o ganho em malha aberta é igual a VA vezes todo esse conjunto aqui, menos V1 vezes RF. O que acontece agora então? Isolando o VB, eu passo esses dois termos para baixo, dividindo, tá? Eu chego então que VB é igual a VA vezes todo esse termo, menos V1 vezes esse termo, sobre R1 vezes o ganho em malha aberta. O que acontece então com essa equação gigante? O que acontece é o seguinte: como o ganho em malha aberta ele tende a infinito, como o ganho em malha aberta é um valor muito alto, o que vai acontecer aqui? Este termo aqui, ó, vai se sobressair frente a esses dois aqui, que vão ser termos pequenos. Se isso aqui tender a infinito, for um valor muito alto, isso aqui vai ser desprezível, vão ser termos pequenos. Aqui, novamente, é uma subtração. Então, isso aqui vai ser desprezível, termo pequeno, posso desconsiderar. Então, desconsiderando essa parte, desconsiderando esta parte, o que eu tenho? VB é igual a VA vezes R1 sobre AV0 sobre R1 vezes AV0. O que eu posso fazer? Posso cortar esses dois aqui, ó. Por quê? Porque os dois termos são iguais e o resto tudo é desprezível, chegando que VB é igual a VA. Ou seja, quando eu tenho realimentação negativa, o que vai acontecer? Eu vou conseguir com que VB seja igual a VA. A tensão VB seja igual a VA. A tensão nesses dois pontos seja exatamente a mesma, tá? E com isso eu chego no conceito então de curto-circuito virtual. O que é o curto-circuito virtual? Um curto-circuito normal, pessoal, o que é? É um ponto onde a tensão ali é igual, né? É chamado de equipotencial, né? Os dois pontos ali têm a mesma tensão e uma corrente que pode ser altíssima, uma corrente que pode ser alta, vai depender da minha fonte, quanto que ela consegue fornecer. Neste caso, o curto-circuito virtual, ele vai ter uma característica dessas do curto-circuito elétrico normal e não outra, tá? Ela vai ter a característica de ter a mesma tensão, os dois pontos têm a mesma tensão, ou seja, é a mesma característica de um curto-circuito elétrico normal, tá? Mas ela tem outra característica que IB1 e IB2 valem zero, não tem corrente, a gente não tem corrente passando aqui, tá? Se eu não tenho corrente passando aqui, eu não posso falar que é um curto-circuito elétrico normal, tá? Eles têm o mesmo potencial, mas não tem corrente circulando entre esses pontos aqui, ó. Isso aqui é um aberto e eles têm a mesma tensão. Este é o conceito de curto-circuito virtual e vai ser importantíssimo para o restante das aulas durante esse semestre. Bom, pessoal, então o curto-circuito virtual, conforme eu falei, é um conceito extremamente importante e ele só vai acontecer quando eu tiver uma fórmula desta aqui que foi proveniente de uma realimentação negativa, tá? Então, quando eu tenho realimentação negativa, eu consigo ter este valor do curto-circuito virtual. Lembrando que esta questão do curto-circuito virtual só vai acontecer se eu não forçar uma tensão diferente entre A e B, tá? O que acontece? Se eu tiver realimentação negativa e eu coloco uma fonte, por exemplo, aqui, direto, sei lá, de 5 volts, aí foi para as cucuia todo esse conceito. Por quê? Porque eu estou forçando que tem uma diferença de potencial grande aqui de 5 volts. Ou seja, o curto-circuito virtual, ele acontece, mas acontece quando eu tenho aplicações de tensões, não necessariamente nos pontos, nos dois pontos, eu posso ter em um ponto, mas não nos dois, tá? Não necessariamente nos dois pontos, de maneira que uma tensão é induzida a ser igual no outro ponto. Mas é óbvio que se eu colocar uma fonte aqui, essa questão aqui da tensão VA e VB igual já foi para as cucuias. Ou seja, quando eu trabalho com realimentação negativa, eu não coloco necessariamente tensão diferente entre os pontos A e B. Tá? As minhas tensões vão estar fora, em outra localização do circuito, em outro ponto no circuito,
de maneira que as tensões A e B sejam sempre iguais, obedecendo esse conceito aqui do curto-circuito virtual. Tranquilo? Pessoal, um outro conceito que a gente precisa falar agora é com relação à resposta em malha fechada. A gente já viu a resposta em malha aberta, né, a resposta do ganho em malha aberta, né, a resposta em frequência do ganho em malha aberta. O que que acontece? Conforme eu aumento minha frequência, o ganho desce, ou seja, o meu circuito ele não tem a mesma resposta em todas as frequências, o mesmo ganho em todas as frequências, tá? Então essa curva aqui a gente já viu, é o ganho em malha aberta, tá? E tenderia a infinito, né? Mas são valores muito altos, mas conforme eu começo a trabalhar com frequências maiores, esse ganho começa a cair, tá? Só ressaltando, essa inclinação aqui, ela tem o que a gente chama uma queda de 20 dB por década. O que significa 20 dB por década? Significa que de cada década, por exemplo, daqui a aqui é uma década, quando eu multiplico 10 vezes a frequência, 10, 100, 1000, 10.000, sempre que eu multiplico por 10 vezes a frequência, é uma década. Então, daqui, aqui é uma década, daqui, aqui é uma década, daqui, aqui é uma década e assim sucessivamente. Essa resposta ela é praticamente a mesma em todos os ampliopes. Essa inclinação é praticamente a mesma em todos os ampliopes. É equivalente a um circuito de primeira ordem, um filtro de primeira ordem. Tá? O que vai acontecer? Ele vai cair 20 dB por década, ou seja, se aqui eu estou perto de 100, eu estou um pouquinho abaixo de 100. Digamos que eu estou aqui em 98, aqui em 10 Hz, eu estou em torno de 98 dB. Aqui em 100 Hz eu vou estar 20 dB abaixo. Então se era 98, aqui eu vou estar perto de 78. Aqui em 1K, 1 kHz, o que eu vou ter? Então vou ter menos 20 dB. Se aqui era 78, aqui vai ser então perto de uns 58. 10.000 Hz, ou seja, aumentou uma década, 10 vezes daqui para cá. Daqui para cá, o ganho vai cair quanto? 20 dB. Se era 58, agora vai ser 38. E assim sucessivamente. Essa inclinação ela obedece, então, em todos os ampliopes, esse decaimento, né, que é chamado de 20 dB por década, que é equivalente a um filtro de primeira ordem. Quando for vermos filtro, a gente vai ver isso. Bom, e quando eu fecho a malha, o que acontece? Quando eu fecho a malha, ao invés de eu trabalhar nessa curva aqui, agora eu estou trabalhando em uma outra curva. Que curva vai ser essa? Vai depender do meu ganho. Então, nesse caso aqui, eu fiz um exemplo, tá? Onde eu projetei um circuito que vai ter um ganho de 20 dB. Se ele tem um ganho de 20 dB, então a minha curva vai estar aqui, ó. Para este ampliop, o que vai acontecer? Ele vai responder 20 dB, responde 20 dB até esse ponto aqui, ó, até onde ele chega na curva de malha aberta. A hora que ele chega na curva de malha aberta, é claro que ele não vai responder aqui, se o ampliop não consegue, né? Então o ampliop vai forçar que ele caia. O que acontece então? A curva de malha fechada, que é essa verde aqui, tá? Ela vai dar uma resposta de acordo com o que eu quero. No caso, se eu programei para 20 dB, projetei para 20 dB, de acordo com o que eu quero, até a frequência onde ele chega na curva de malha aberta. Nesse exemplo aqui, então, ele vai conseguir responder até 100 kHz. Então, se eu estiver trabalhando com 20 dB, com este ampliop, que tem essa resposta em malha aberta, ele consegue responder, então, 20 dB, se eu projetei meu circuito, até 100 kHz. Acima de 100 kHz ele para. Digamos que eu tivesse projetado um circuito para trabalhar com 10 dB. Então seria isso aqui, ó. Ele trabalharia com 10 dB até um pouco acima aqui de 100 kHz, aqui é 100, 120, 130, perto de 130 kHz, depois ele começa a cair. Se eu tivesse projetado um circuito para trabalhar com 40 dB, tá? Então tem que ir lá consultar no datasheet do meu ampliop e verificar. 40 dB ele vai trabalhar até quanto? Até próximo de 10 kHz, ou seja, se eu trabalhar com frequências acima de 10 kHz, ele já não vai entregar mais, o meu circuito não vai entregar mais 40 dB. Então a resposta em malha fechada, ela gera uma outra curva, tá? Abaixo do ganho máximo que o ampliop pode fornecer, mas ele vai ter um limite
de até onde eu posso trabalhar. Vai ser a frequência limite que o meu amp-op pode trabalhar. Depois disso, o meu amp-op ele coloca um limite na frequência, independente do circuito, ele começa a colocar um limite na frequência e começa a reduzir o meu ganho. Bom, e para finalizar, o último conceito em malha fechada que a gente precisa falar, que na verdade não é um conceito exclusivo de malha fechada, conforme a gente vai ver mais para frente, tá? Mas é um conceito para trabalhar com amplificadores operacionais, é a saturação. O que é a saturação? Pessoal, a gente está falando aqui de ganho infinito, ganho muito alto, mas na prática, o que acontece? Existe um limite. É claro que a saída não vai ter infinitos volts, né? Então o máximo valor possível que eu posso ter na minha saída é determinado pela a minha alimentação, tá? Pelo meu sinal de alimentação, não pelo sinal de entrada do amp-op, mas pelo sinal da alimentação do amp-op, tá? Então meu Vout, com certeza, ele vai ser menor que VCC positivo e com certeza ele vai ser maior que o VCC negativo. Ele tem que estar dentro dessa faixa, entre VCC positivo e negativo. Ele não tem como estar além dessa faixa, tá? Do VCC positivo e negativo. Ele tem que estar dentro dessa faixa dos VCCs positivo e negativo da alimentação. O que acontece é o seguinte, normalmente você alimenta lá o seu amp-op, seu CI, com tantos volts em cima, positivo e embaixo, mas dentro do amp-op existem perdas, tá? Então ele não necessariamente vai conseguir alcançar aquele valor máximo da alimentação e aquele valor mínimo da alimentação. Existem vários tipos de amp-op, né? Conforme a gente vai ver durante o curso, existem vários tipos de amp-op. Digamos que eu estou alimentando com mais e menos 20 volts. Tá? Se eu estou alimentando com mais e menos 20 volts, tem amp-ops que conseguem chegar à saturação de mais 20 e não consegue chegar à saturação inferior de menos 20. Tem amp-op que é o contrário, consegue chegar no menos 20 e não consegue chegar na saturação superior de mais 20. Tem amp-op que não consegue chegar nos dois. Então se eu estou alimentando com 20, o máximo por exemplo, 19, vai ser 1 volt a menos, e aqui embaixo vai ser 1 volt a menos. Então o que acontece? Tem que ser consultado o datasheet de cada amp-op para ver como ele trabalha, essa questão da saturação superior e inferior. Para efeitos de cálculos, tá? Durante a disciplina, a gente vai adotar o quê? Que todos os cálculos, todos os amp-ops, a gente vai tirar 1 volt, tanto em cima quanto embaixo. Mas saibam que existe amp-op que não perde em um dos lados. Não conheço nenhum amp-op que não perde nem em cima nem embaixo, tá? Mas tem amp-op que não perde em cima, por exemplo, ou não perde embaixo, por exemplo. Então se eu estou alimentando com 20, ele chega no mais 20, mas não chega no menos 20, ou vice-versa. Chega no menos 20, mas não chega no mais 20. Novamente, para efeitos práticos na disciplina, a gente vai tirar 1 volt de cima e 1 volt de baixo e trabalhar com essa tensão aqui de saturação, tirando 1 volt de cima e 1 volt de baixo. Então a gente vai trabalhar na questão de cálculos na disciplina, que o Vout saturado, ele vai ser o VCC menos 1. Então se eu estou alimentando com mais 20, o máximo que eu posso ter é mais 19. Se eu estou trabalhando com menos 20, o mínimo que eu posso ter é menos 19, tá? Essa questão de subtrair, então, 1 volt, a gente vai trabalhar para efeitos práticos, para fazer os cálculos na disciplina, mas lembrando que nos amp-ops reais isso pode ser reduzido ou no positivo ou no negativo. Vamos ver um exemplo aqui então. Se eu tiver um amp-op, não desenhei aqui o circuito de ganho ainda, em malha fechada, porque a gente ainda não viu como funciona, tá? Mas estou dizendo aqui que eu tenho um circuito amplificador de ganho 20. Minha entrada é 1 volt de pico, tá? Estou alimentando com mais 15 e menos 15. O que vai acontecer então? Eu estou alimentando com 1 volt de pico e o ganho é 20, a tendência é que minha saída fosse o quê? Fosse 20 volts de pico. Então que eu tivesse isso aqui, ó, um sinal variando de mais 20 a menos 20. Porém, como eu estou alimentando com 15 volts e menos 15 volts, ele não vai alcançar os 20 aqui em cima. Ele vai saturar antes. Vai saturar em quanto? Saturar em VCC menos 1, tá? Então, vai ser isso aqui, menos 1, positivo, e isso aqui, menos 1, negativo. Então ele vai saturar em
mais 14 e menos 14. Então meu sinal ele vai subindo, como se fosse chegar lá no 20, chega no 14, ele corta, ele satura, ele limita nesse valor, depois ele desce, mesma coisa aqui para o negativo, em vez dele chegar no 20, ele corta, limita em menos 14 e assim sucessivamente. Então a gente vai trabalhar sempre tirando o quê? Tirando 1 volt do valor do VCC, tá? Tanto para o negativo quanto para o positivo. Então eu vou pegar o meu VCC positivo e negativo, tiro 1 volt dele e esse vai ser o valor mais ou menos o VSAT. Mais VSAT mais 14, menos VSAT menos 14 neste exemplo. Tranquilo? Pessoal, com isso a gente finaliza então a videoaula de Amp-Op com realimentação negativa. Espero que tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo que eu respondo. E até a próxima então.